De imediato, passamos à composição do painel Corredores Logísticos Estratégicos. Como debatedores, convido o consultor de Infraestrutura de Logística da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Luiz Antônio Fayet. Convido também o consultor sênior em Infraestrutura e Logística e ex-presidente da Empresa de Planejamento e Logística, EPL, Bernardo Figueiredo. O diretor do Departamento de Política e Planejamento Integrado do Ministério dos Transportes, Eimair Botega Ebelin. Também o coordenador-geral de manutenção do DENIT, Fábio Nunes. E o diretor executivo do Movimento Prologística, Edeon Vaz Ferreira. Lembramos a todos que, ao final das apresentações, caso haja tempo hábil, teremos franqueada a palavra à nossa plateia. Com a coordenação dos trabalhos, Flávio Freitas. Bom, a ideia é fazer a apresentação de um estudo patrocinado pelo Ministério dos Transportes, que fez um estudo de corredores logísticos. Esse estudo contempla capacidade de produção, oferta, demanda, visa todas as modalidades e todas as opções. Nós que estamos ouvindo aqui tanta carência em planejamento, vamos ver alguma coisa que já existe e foi bem feita. Eu queria iniciar convidando o FAED a fazer uma apresentação que vai envolver aí o aspecto negocial desses corredores. É uma grande alegria estar hoje aqui com todos vocês. Eu agradeço, então, a presença de todos e, particularmente, a BCR, por esse convite que nos foi dirigido à CNA. A minha apresentação será aproveitando que todos que estão aqui sabem o que é o agronegócio brasileiro e nós vamos simplesmente tentar ordenar algumas ideias para correr com o tempo. Avança onde? Aqui avança. Tá bom. E onde é que volta? Esse aqui. Tá bom. Há 50 anos atrás, o Brasil era importador de comida. Hoje, se vocês olharem este quadro, observarem nossa posição no ranking mundial de produção e exportação, vão constatar um fenômeno mundial inusitado. O país que era importador de comida passa a ser o segundo maior exportador mundial. E só não seremos o maior exportador mundial até 2020 pelas deficiências de infraestrutura, o que é lastimável pelas oportunidades que nosso país perde. Dos 10 principais produtos de exportação, 8 são do agronegócio. E com uma característica: os produtos do agronegócio têm, em média, 90% de conteúdo nacional. Isto quer dizer, as cadeias produtivas nossas são geradas aqui dentro do país. A dependência de exportações é insignificante. Por que o agronegócio cresceu tanto? Cresceu porque a população mundial cresce. 2 fatores: incremento demográfico e renda. Esses 2 elementos têm significado a entrada anual no mercado de alimentos do equivalente a uns 80% de um Brasil, a cada ano, para consumir os nossos produtos. O segundo fator importante a registrar é a falta de terras. Nós vamos observar melhor essa questão. E não menos importante, eu diria inclusive, um fator decisivo, a qualificação das cadeias produtivas no Brasil. Nós estamos no primeiro time mundial em tecnologia. O mundo
mudou em termos de produção e de mercado. Se nós olharmos esse mapa com as suas referências do Equador, ali no centro, vamos pensar o seguinte: mais ou menos 85% da terra, da produção, do consumo, está no hemisfério norte. Nós aqui somos pequenininhos, estamos na entre-safra deles, que é um fator importante sob o aspecto competitivo. Mas, de outro lado, para nós, como vendedores, tivemos uma mudança substancial. Deixa eu ver se eu acerto isso aqui, porque cara velho sofre. Acertei. O nosso mercado tradicional era o Atlântico Norte. Hoje, o grande mercado é a Ásia, onde está mais ou menos sendo o destino de 80% da soja brasileira. Um exemplo. Se aqui nós atingíamos com 15, 20 dias de navegação, hoje nós estamos tendo que navegar 35, 40 dias, o que é uma diferença substancial. O Brasil é um grande produtor, fizemos essa revolução, mas vejam um fato: o agronegócio brasileiro nasceu no sul, esgotaram-se as terras, nós fomos subindo para áreas onde não há disponibilidade de infraestrutura. Isso determina um custo crescente. Me socorro aqui. Um custo crescente em termos de transferência da lavoura, da porteira, até um porto de embarque. Hoje, nós estamos mais ou menos quase 4 vezes o custo que os nossos grandes concorrentes no mercado internacional têm. A Argentina, azul, a Estados Unidos, vermelho. Eles têm um custo mais baixo, porque têm condições mais favorecidas em logística. A logística tem sido o nosso grande embaraço, e isto nós precisamos mudar, porque ao continuar este processo nos termos que está, nós temos pelo menos 2 condições. A primeira é que os produtores rurais não têm renda suficiente para proverem sozinhos o desenvolvimento do seu negócio. E o segundo ponto é que isto passa a requisitar um esforço fiscal, dado que a não produção ou as deficiências de produção abortam oportunidades de mercado. Mercado abortam oportunidades de emprego e renda em nosso país. Vejamos adiante um outro fato. Um exemplo claro, calculado pela ProSoja. Nós colocamos para ela uma questão. Vamos tomar como base Sorriso, vamos calcular quanto custa hoje porteira, porto de embarque, só para soja, e quanto seria este custo se nós saíssemos pelos portos do Arco Norte, usando as novas rotas. Vejam essa conta, que o custo atual para Santos e Paranaguá é $126 por tonelada. Poderia ser de 80. Uma tonelada de soja lá, na mão do chinês, vale $450 como média de referência. Então, ela chega, mas chega com água por aqui, porque os números que nós demos a vocês são só da logística interna. Ainda tem mais uns $20, $30 de logística externa. Então, 1/3 do valor da soja, do valor de referência, é absorvido em logística interna. Isto é alto demais. Agora, o milho, que usa a mesma terra, o mesmo equipamento, as mesmas tecnologias, ele só vale $200. Ele não consegue sair. O milho em Sinop custa 1/3 do que custa o milho em Cascavel. Não porque os produtores de Sinop não saibam vender, é que a logística é fatal. Então, a primeira conclusão que eu quero chegar a vocês é que com as deficiências logísticas que nós estamos perdendo oportunidades de desenvolvimento. Vejam esses 2 quadros que eu vou apresentar. O
primeiro deles refere-se à soja, que vale $450 na mão do chinês. Observem que os 3 países mencionados naquela análise anterior, Estados Unidos, Brasil e Argentina, representam 83% da produção da soja do mundo e 88%, quase 90% do mercado internacional de exportações. Será que os outros países são bobinhos e não descobriram essa oportunidade? Não, é que eles não têm terras. Esta é uma fatalidade que muita gente não quer reconhecer. E isto representa para nós uma vantagem fantástica. Eu dou um fator adicional. Esses 2 países, Estados Unidos e Argentina, praticamente esgotaram as suas fronteiras de expansão, ao passo que o Brasil, não. Ainda tem muita coisa a crescer. No caso do milho, nós temos uma concentração menor, mas praticamente 50% da produção está aqui concentrada e quase 80% das exportações, os mesmos 3 países. Eu exemplifico aqui, poderia exemplificar com frutas, com polpa de papel, de madeira e outros produtos, mas esse aqui é o mais claro. E também me permite fazer uma analogia. O mercado mundial da soja é do tamanho de mais ou menos 3 vezes o movimento de Santos. O de milho é 9 vezes o Porto de Santos. O de soja cresce entre 1% e 2% ao ano. O de milho cresce entre 2% e 4% ao ano. Isto significa que, tendo em vista a carência de terras no mundo, nos abre uma oportunidade de negócio fantástica, que por baixo nós imaginamos um mercado que cresce a 25, 30 milhões de toneladas ao ano, dos quais cada dia o Brasil vai conseguir absorver uma fatia maior. Mas, para chegar lá, não é? Nós temos que enfrentar algumas realidades. A primeira delas, setor portuário. No setor portuário, nós tivemos uma luta para abrir para o mercado privado a construção de terminais de exportação. Foi a Lei 12.815. Conseguimos aprovar a Lei 12.815, mas os escalões inferiores da gestão pública conseguiram travar através de portarias, resoluções, e nós estamos, desde 2013, travados. Agora há pouco dia saiu, euforicamente, um anúncio de que foram licitados 13 terminais. Dos 13 terminais, 10 são terminais de gás, de combustível, tal. Só 3 de Paranaguá, 3 de grãos. E esses 3, nós estamos com eles, eu participei do Conselho do Porto Paranaguá, nós estamos desde agosto de 2012, com todas as exigências de IBAMA, FUNAI, o que vocês imaginarem, resolvidas, e não conseguíamos autorização do governo federal para licitar. Então, eu acredito que antes de completar os 5 anos, não é? Houve essa liberação, mas só de 3 terminais. Pelos números que eu dei para vocês, e por um outro fator que eu quero insistir, a mudança da geografia de produção brasileira, isto é uma insignificância. Nós estamos travados nos portos e nós precisamos urgentemente, primeiro, revisar esse decreto 9048, que embora os usuários tenham pedido a várias autoridades do governo para participar da comissão que cuidava da sua elaboração, não participamos, os usuários não puderam participar. O segundo, ele ainda está sob júdice. O terceiro ponto que eu gostaria de dizer é que uma questão fundamental para permitir a expansão da iniciativa privada, com investimentos em terminais portuários particulares, ela depende de um fator. O porto público tem que dizer onde é que estão as suas divisas, onde é que passa a cerquinha do porto. E isto chama-se determinação da poligonal.
a poligonal, que caracteriza o que é do governo, mais as áreas de navegação e manobras. O prazo legal para que isso ficasse pronto era 6 de junho de 2014, um ano depois da promulgação da lei. Os portos de Rio Grande, Santos, Rio de Janeiro, Vitória, simplesmente isso. Itaqui não estão com as suas poligonais prontas, depois de tantos anos, e nós não vimos nenhuma providência para isso andar. A outra questão é reestruturar os editais, as minutas, e urgenciar a descentralização para que as companhias docas façam as licitações. A parte ferroviária é outra parte que nos preocupa. Embora aqui seja das concessões rodoviárias, nós sabemos muito bem que essa logística ela é multimodal, interdependente, e não adianta. É interdependente. Nós temos no modal ferroviário um grande calcanhar de Aquiles. Eu peguei esses dados do relatório ferroviário da NTT, analisei a fantástica evolução que houve no período 2006-2016, onde passamos de 309 para 503. Daí eu tirei o crescimento do minério de ferro e cheguei à conclusão que em 10 anos as demais cargas decresceram. 10 anos o sistema ferroviário diminuiu. Esse modelo monopolista é efetivamente um fracasso. Nós entendemos que a abertura é o que precisa acontecer para nós ampliarmos a velocidade do nosso desenvolvimento. Aqui eu fiz um registro do que nós queremos a integração das malhas nacionais, porque ela foi toda segmentada. A licitação disto aí foi numa época que nós estávamos no início do Plano Real, um desespero no combate à inflação. Então não trata-se de uma crítica ao modelo da época, mas uma observação, que a nossa malha ferroviária foi fragmentada. Não há intercomunicação, então ela está desintegrada. Nós precisamos reintegrá-la. Outra questão é que nós precisamos pôr em prática algumas medidas que são fundamentais para democratizar e criar a livre concorrência na malha ferroviária. É o direito de passagem e operador ferroviário independente. O operador ferroviário independente é como uma empresa de transportes rodoviários adaptado ao setor ferroviário. Eu até quero fazer uma homenagem ao meu amigo Bernardo, que aqui está, que foi um dos artífices da criação na NTT das normas que regulavam esta questão. Esta questão não andou por causa dessas questões de insegurança jurídica no Brasil, e nós perdemos a oportunidade na MP 752, a Lei 13.448, de deixar muito claro o que precisava ser feito para garantir a competição. Porque, como na concessão rodoviária, a concessão ferroviária, o que paga o custo do projeto, o que dá a superação do break-even point, é o volume de tráfego. Quanto mais tráfego tiver, que ultrapasse o break-even point, melhor será a rentabilidade. E essa não é uma lógica dos monopólios. Então, aqui estão os textos. Nós teremos muito pouco tempo, eu vou ter que correr para frente. Navegação. Navegação de cabotagem, para quem não é do ramo, é a navegação entre portos do mesmo país. Se eu sair de Rio Grande, andar milhares de quilômetros e for a Itacoatiara, no Amazonas, chama-se cabotagem. Se eu sair de Rio Grande, for a Montevidéu, chama-se longo curso, entre países diferentes. A navegação de cabotagem, ela tem uma legislação viciada, com mais ou menos meio século de existência. É uma legislação atrasada que prejudica a economia brasileira. A navegação de longo curso, ela baseia-se em regras internacionais, em todos os segmentos. E por isso, ela é moderna e competitiva. E então nós precisamos transformar a legislação que cuida das empresas brasileiras de navegação, sejam elas de cabotagem ou internacionais.
ou de longo curso. Os de longo curso praticamente desapareceram, porque não teriam condições concorrenciais se continuassem sob a legislação brasileira. E nós temos que fazer essas transformações, desvincular com a construção naval, acabar com as dificuldades de importar equipamentos. Um navio produzido no Brasil leva 2, 3 vezes o tempo no mercado internacional e custa 2, 3 vezes o que custa no mercado internacional. Quer dizer, com uma estrutura de custo dessa natureza, evidentemente, a estrutura de custos para o usuário do serviço vai ser muito desfavorecida. Temos ainda tributação e custos operacionais inflados, como, por exemplo, com tripulação e assim por diante. Então, para resumir e dar um entendimento claro, que eu acho que é chocante para vocês, em 2014 eu fiz a última conta, eu estou cansado de fazer essa conta. Se eu enchesse um Panamax de milho, 60 mil toneladas no Porto de Paranaguá, e mandasse para Recife, o valor do frete seria semelhante a que eu mandasse de Paranaguá para Xangai, do outro lado do mundo. A tonelada milha transitada na navegação de cabotagem custa entre 7 e 10 vezes, não é por cento, hein? Vezes mais caro do que no longo curso. Isto é um fator de emperramento da logística brasileira. Como nós temos que trabalhar multimodalmente, isto significa um prejuízo brutal para a estrutura econômica brasileira e para a competitividade nacional. E nós temos uma colocação polêmica para fazer. Nós, da CNA, entendemos que a competitividade exige permanentemente o embate da livre iniciativa. Então, nós somos pela utilização das rodovias, primeiro, como um elemento de integração social e, posteriormente, como um sistema de transportes. Sem a rodovia, nós não temos o exercício do direito de ir e vir. Para nós, a rodovia é fundamental para ir lá no fundão da roça e levar até as mãos do consumidor. O que os sistemas puramente de transporte não o fazem. Eles fazem em rotas definidas e em grande escala operacional. A permeabilidade, os vasos comunicantes que nós temos no corpo humano ou que nós temos na economia, está nas mãos do sistema rodoviário. E não digo isso porque eu estou na frente de vocês, porque é meu pensamento há muitos anos. Nós queremos licitação por menor tarifa, projeto oficial com gatilhos de tráfego, quer dizer, o tráfego, as obras só serão realizadas de acordo com o volume de tráfego, e mais uma outra emenda que a CNA apresentou à Comissão Mista do Congresso, que estudou a MP 752, que é a possibilidade legal de licitar pelo prazo, como fator de julgamento, o prazo de concessão. Explico. Eu tenho 2 obras de 1.000 quilômetros. Uma precisa 300 milhões de investimentos, outra precisa 3 bilhões de investimento. É óbvio que para amortizar 3 bilhões, eu preciso muito mais prazo. Então, o fator de julgamento deveria se considerar também o fator prazo. Eu vou tomar a liberdade, meu prezado coordenador do debate, de passar aqui e pedir que seja encaminhado a BCR, não é? A emenda que a CNA apresentou no processo. E aqui está o nosso modelo para o setor rodoviário. E o que é fundamental é mostrar para vocês as dificuldades que nós temos em aceitar a questão das prorrogações. Nós gostamos do regime de competição aberta, por isso que nós queremos a relicitação. A relicitação é uma homenagem e um instrumento da livre iniciativa. Estas são as razões porque nós pontuamos aqui a nossa visão. Finalmente, chama a atenção de todos para uma questão estratégica. Por falta de terras, fator fundamental. Do outro lado, o crescimento da população. De 1950 a 2020, a população mundial
triplicará. Triplicará. Nós já estamos com 7 bilhões. Tínhamos 2,5 bilhões em 1950. Ora, esta bomba, chamada bomba P, a bomba população, ela é inexorável. Nós vamos precisar alimentar esse mundo. Poucas regiões têm esta oportunidade. E o que é fundamental para a sociedade brasileira? As exportações do agronegócio, como nós vimos rapidamente aí, serão a grande alavanca do nosso desenvolvimento econômico e social. Mas, por fim, o país precisa entender uma coisa. Nós, como fornecedores, temos que atender aos nossos clientes com quantidade, qualidade e no tempo certo. Os nossos clientes, eu aprendi isto quando eu tinha 13 anos de idade, deixei de ser boy e passei para o balcão da loja. O gerente, Calil, com aquela sabedoria oriental, me disse: guri, aprenda uma coisa, cliente sempre tem razão. O cliente é o nosso ouro. Nós nunca podemos perder esse ouro. E o Brasil não pode perder essa oportunidade. Os nossos clientes estão aí. Nós temos capacidade de atendê-los. Vamos atendê-los. Mas tem uma questão pior, muito mais agressiva. Nós estamos lidando com comida. Comida. Com comida não se brinca. Tudo pode acontecer. Muito obrigado.